Olá pessoal, hoje nós vamos estudar a equação da difusão. Esse assunto está lá no capítulo 2 do nosso livro, que é o Micropeira, junto com aquela parte do vídeo passado que nós estudamos a condutividade térmica. Lembrando que no capítulo 2 a gente começou a estudar mais aprofundadamente a condição do calor, certo? Nós temos o exemplo mais simples possível, que é o da parede plana, né? Como a parede da nossa casa, onde o calor atravessa a parede. Agora nós vamos começar já a orientar nosso foco para situações bidimensionais ou até tridimensionais. Como é que ficaria? Como é que o calor se difunde através de um meio sólido? O que é essa difusão? Olha só. Então imagine a situação seguinte, ó, nós temos aqui uma superfície alta, vamos chamar de T1, e uma superfície com temperatura baixa, vamos chamar de T2. Então temperatura 1 maior que temperatura 2, nós até falamos um pouco sobre isso lá no vídeo passado, né? E que as linhas de fluxo de calor têm um comportamento assim, tá certo? De forma que não é que nem a parede plana, onde as temperaturas vão caindo gradualmente à medida que o calor avança de uma face para outra. Agora tem que fazer essa curva, né? Porque aqui está isolado. Então imagina que a gente queira agora saber como é que a temperatura varia com x e com y dentro desse domínio. A gente chama isso de domínio, né? O domínio de interesse, obviamente. Então observe que nessa situação, uma situação 2D, eu quero saber calcular a temperatura a qualquer ponto xy, ou podemos botar xyz, né? Pensando já tridimensionalmente, nós só não vamos desenhar tridimensionalmente aqui para não complicar demais o nosso desenho. E aí nós estamos interessados em descobrir então a chamada distribuição de temperatura. Então essa aqui é como é que essa temperatura se distribui ao longo do domínio. Para isso, nós vamos pegar um volume de controle infinitesimal, muito pequeno, localizado num ponto x, y, z qualquer. Então vamos ampliar, como se fosse um cubinho elementar. Esse cubinho tem dimensões ΔX, ΔY, nas coordenadas x e y, né? E ΔZ na profundidade aqui, tá certo? Então esse cubinho é um cubo elementar, é um volume de controle infinitesimal, porque depois nós vamos fazer esse ΔX tender a zero, esse ΔY também tender a zero, ΔZ tender a zero. Quando ΔX, ΔY e ΔZ tendem a zero, esse volume de controle que está aqui, isso aqui é o nosso volume de controle de análise, né? O volume de controle vai tender ao ponto. Então, se nós conseguirmos calcular, fazer um balanço de energia nesse ponto e calcular a temperatura desse cubo elementar, nós teremos a temperatura naquele ponto x, y, z. Essa é a ideia. Nós vamos partir da onde? Vamos começar então da primeira lei da termodinâmica. Vamos usar a formulação dela para o sistema, lembrando que sistema é aquela região do espaço, né, onde não tem nem entrada nem saída de massa, ou seja, a massa é constante aqui dentro, tá certo? Então a primeira lei para um sistema de massa constante diz que a energia líquida que entra na forma de calor menos a energia líquida que entra na forma de trabalho é igual à variação da energia interna, tá certo? Energia acumulada internamente. Como a gente não tem nem energia cinética, porque o sistema está parado, não tem velocidade, e o sistema está parado, então não tem variação de energia potencial, essa variação de energia total se torna a energia interna, né? Que lá em termo a gente chama isso de ΔU, no livro de termodinâmica. Aqui o nosso livro chama ΔE mesmo, tá? Micropeira. É a energia acumulada internamente na forma de calor, ou seja, se traduz na temperatura, né? Refletido na variação de temperatura. Relembrando que o trabalho líquido que um sistema faz é a integral da pressão do sistema dV, ou seja, se esse sistema aumenta de volume, certo?
se há variação de volume, existe um trabalho líquido. Essa pressão pode ser considerada constante. É a pressão, geralmente a pressão atmosférica, né? Pressão ambiente. Então é P integral de dV é o ΔV, entre o volume inicial e o volume final. P ΔV, tá certo? Assim, ficamos que o calor líquido, estamos aqui, ó, calor líquido menos o trabalho líquido, que é P ΔV, é igual à variação da energia interna acumulada internamente, ou seja, o calor líquido é ΔE mais P ΔV, energia interna mais P ΔV, isso aqui é o nosso ΔH, variação de entalpia, né? Então, o calor líquido do sistema é a variação da entalpia dele. Se existe calor entrando em forma líquida, varia a entalpia. Eu posso dividir tudo por ΔT e transformar isso aqui em fluxo. Então, calor líquido sobre ΔT é igual ΔH, ΔT. Lembrando que o ΔH é a massa vezes o Cp vezes o ΔT dividido por ΔT. Se fizermos o limite quando ΔT tende a zero, nós ficamos que Q sobre ΔT, lembrando que isso aqui Joule, isso aqui é segundo. Joule por segundo é watt, é o nosso que a gente chama de Q minúsculo aqui, líquido, é igual a mCp Q líquido, Q maiúsculo sobre ΔT é o Q minúsculo. mCp, no limite quando ΔT tende a zero, esse aqui se torna a derivada da temperatura com relação ao tempo. Definição de derivada. Tudo bem? Bom, quem que é esse calor líquido? Calor líquido é o calor que entra menos o calor que sai. Quem é o calor que entra? Calor que entra. Imagina que nós temos esse cubinho elementar aqui. Nós temos um calor entrando aqui na direção X. Nós temos um calor aqui entrando na direção Y. QX é o calor na direção X. QY, calor na direção Y. Então tem calor entrando por essa face lateral. Existe um fluxo de calor, né? Entrando aqui, um fluxo de calor entrando aqui. Nessa face lateral, eu tenho outro fluxo de calor. Então vamos chamar de Q em Y mais ΔY. Desculpa. Y não, né? X. Q em X mais ΔX. Por quê? Se aqui é o ponto X, essa distância da origem até aqui é X, a distância de origem até aqui é X mais ΔX. Mesma coisa aqui, nós temos um calor na direção Y, que está a uma altura Y, e nós temos um calor saindo aqui em Y mais ΔY. Por quê? Se essa é a altura Y, essa é a altura Y mais ΔY. Então observe que cada ponto XYZ tem esses calores entrando nessas faces, calores saindo. Isso aqui é arbitrário, tá, pessoal? O sentido dessas flechinhas, eu poderia ter
jogado essas flechinhas todas para a esquerda ou para baixo. E a resposta final vai ser a mesma, tá? A gente usa positivo geralmente para a direita, né? E positivo geralmente para cima. Tá certo? Então existe calor entrando e saindo em cada face desse cubinho. E esse cubinho também ele pode gerar energia internamente. Nós vamos chamar isso de Q ponto watt por metro cúbico. As moléculas, os átomos que compõem esse sólido, né, esse domínio, pode estar gerando calor interno espontaneamente. Como? O exemplo mais comum, imagina que isso aqui é um condutor elétrico que está passando uma corrente elétrica. Aí, por efeito Joule, as moléculas que constituem esse condutor elétrico, né, geram calor por efeito Joule, dissipação, né? Passa a corrente e parte dessa corrente é transformada em calor. Então, cada metro cúbico desse material aqui gera uma quantidade Q com um pontinho em cima, é a simbologia do que o livro usa, watts. Tá? Então, vamos fazer um balanço de energia desses calores que entram e que saem. Então, quem que entra? Entra esse fluxo de calor em X, um fluxo de calor em X. Observem que calor líquido, isso aqui tem que dar watt. Watt, tudo watt, né? O fluxo é watt por metro quadrado, então nós temos que multiplicar pela área dessa face lateral aqui, ó. Essa é a face, né, por onde o calor QX está entrando. Então essa dimensão vale ΔY e essa dimensão vale ΔZ. É só multiplicar as duas. ΔY, ΔZ. Quem mais está entrando? Por baixo. Qual é a área inferior de entrada do calor? Essa face de baixo, que é ΔX, vezes essa dimensão, que é ΔZ. E temos mais o calor que entra com a geração interna, medida em, vamos somar, Q ponto. Lembrando que eu tenho que ter watts no final. Isso aqui é watt por metro cúbico. Então eu tenho que multiplicar pelo volume desse cubinho aqui. Se eu sei quantos watts por metro cúbico ele gera, multiplico por metro cúbico e tiro o watt. Como é que eu calculo o volume desse cubo? ΔX, ΔY, ΔZ. Então, lembrando, quem que é esse cara aqui? É a taxa de geração interna de calor. Como eu falei, o exemplo mais comum é um condutor elétrico que dissipa calor por efeito Joule. Outro exemplo pode ser uma reação química exotérmica. Imagina que aqui está havendo é um sólido que está havendo uma reação química qualquer, certo? Dentro desse sólido. E essa reação química gera calor. Sólido ou gás também, né? Se o gás estiver parado, a gente já viu que existe a condução de calor. Tá certo? E quem que é o calor que sai? O calor que sai do nosso volume de controle está saindo por X mais ΔX e saindo em Y mais ΔY. Então, nós vamos escrever o calor que sai. É o fluxo em X mais ΔX, vezes a área superior, desculpa, área lateral direita, né? Esse fluxo aqui, vezes essa área lateral aqui. Quanto que é essa área lateral? É essa dimensão vertical que é ΔY e a profundidade ΔZ. Quem mais está saindo? Está saindo por cima, agora nessa face superior aqui, onde o fluxo é em Y mais ΔY.
área ΔX, ΔZ. Então, essa dimensão é ΔX e essa é ΔZ. Com isso, podemos substituir esses valores na equação anterior, do calor líquido. No lugar de calor líquido, escrevemos que entra menos que sai. MCP dt dx. Opa, aqui está errado. Aqui é dt? dt, pessoal. T. dt de tempo, né? T maiúsculo temperatura, T minúsculo tempo. Então vamos tentar substituir esses valores aí e agrupar o que é possível. Que entra menos que sai. Eu já vou ganhar tempo aqui, ó, e vou observar que o ΔY, ΔZ está aqui e está aqui também. Então eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira, ó. Veja se vocês concordam. Menos fluxo x mais ΔX menos o fluxo em x vezes ΔY vezes ΔZ menos y mais ΔY mais esse cara aqui igual a MCP dt. Tudo bem? Então vamos em diante. Vou lembrar que essa massa aqui, ó, é densidade vezes o volume. E o volume, ΔX, ΔY, ΔZ. Jogo tudo lá. E eu vou pegar essa equação resultante e vou dividir por ΔX, ΔY, ΔZ, que é o volume do cubo. Então, observe que ficou, esse primeiro termo aqui, ó, ficou menos QX mais ΔX, fluxo Observe que eu já cortei o ΔY, ΔZ, porque eu dividi com ΔX, ΔY, ΔZ. Então, o ΔX parou aqui embaixo. Mesma coisa aqui. Observe que tem ΔX, ΔY, ΔZ aqui, multiplicando o Q ponto. Então, vai ficar só o Q ponto, porque o resto cancelou. Desse lado ficou, seria ρ vezes ΔX, ΔY, ΔZ. Só que ele cancelou. Então, ficou ρ, CP, dt, dt. Muito bem. Fazendo os limites com ΔX, ΔY tendendo a zero, nós falamos antes, né? Vamos pegar esse volume de controle elementar infinitesimal, porque nós vamos fazer ΔX, ΔY e ΔZ tendendo a zero. Quando ΔX tende a zero, esse termo aqui nós podemos identificar como sendo igual à derivada parcial de Q de x com relação a x. Definição de derivada. Definição, 3 riscos, de derivada do fluxo de calor com relação a x. Derivada de uma função é o valor da função num ponto x mais ΔX, menos o valor da função no ponto x, dividido por ΔX,
quando ΔX tende a zero. Da mesma forma, esse outro termo aqui, quando ΔY vai a zero, por definição, isso aqui é a derivada parcial da função Q duas linhas y com relação a y. Certo? E aí, nós lembramos da definição da lei de Fourier. Fluxo de calor na direção x é menos k dt dx. Posso jogar isso aqui. E posso jogar isso aqui. Vamos lá. Menos. Isso aqui virou a derivada parcial do q de x com relação a x. E quem que é o q de x? É menos k. Vamos substituir por derivada parcial, porque nesse problema depende tanto de x quanto de y. Então não é derivada total e sim derivada parcial. Estamos aqui, menos. Isso que apareceu em pontilhado é a derivada com relação a y. De quem? Do QY, só que o QY é menos K dt dy. De novo, trocamos a total pela parcial. Então, estamos aqui, mais a taxa de geração interna de calor, igual ρ Cp. De novo, ó. Como introduzimos derivadas parciais, em vez de ser dt dt, é d parcial t com relação a t. Então, observem que o menos com esse menos cancela, esse menos com esse menos cancela. Olha o que eu vou escrever agora, ó. C, K, a condutividade é uma constante. A gente viu que não é, né? A condutividade varia com a temperatura. À medida que o sólido ou o fluido esquenta ou esfria, a sua condutividade térmica muda. Mas muda pouco, de forma que, para fins de engenharia, nós podemos considerar que ela é uma constante. Geralmente a gente pega a temperatura média do problema e procura na tabela qual é o valor de K correspondente àquela temperatura. Por quê? Se a gente pode assumir que ele é constante, nós podemos tirar ele dessa derivada aqui. Tirar ele dessa derivada. Então vai ficar o seguinte, ó, veja se vocês concordam. Menos com menos mais, ficou K d2t dx2, constante, né? Derivada de x de dt dx é a derivada segunda. Mais K d2t dy2 mais a taxa de geração, igual ρ Cp dt dt. Nós podemos botar o K em evidência e, além disso, imaginar já agora geometrias tridimensionais, ou seja, considerando o fluxo de calor entrando nessa face dianteira e saindo na face traseira, de acordo com o eixo Z, né? Adicionar esse termo do fluxo na direção Z, vai aparecer aqui, ó, d2t dx, d2t dy e vai aparecer d2t dz. Da mesma forma como apareceu x e y, vai aparecer z. Então, no final das contas, nós ficamos com a seguinte equação, ó.
onde eu dividi tudo por K também, né? Passei o K dividindo aqui e aqui. Então, essa equação é chamada equação da difusão. É a equação que rege como o calor vai difundir nesse domínio aqui. Difundir significa escoar. Qual é a função temperatura que me define o escoamento, o fluxo de calor? Então observem que se nós conseguirmos resolver essa equação diferencial, lembrando, é uma equação diferencial parcial porque temos derivadas parciais com relação a x, y, z e t. É uma EDP, ela é não homogênea, tem esse termo aqui, ela é de segunda ordem, tem derivada segunda, é a derivada máxima, né? Então, se nós conseguirmos resolver essa equação, o que não é muito fácil, tá? Analiticamente, são raros os casos em que dá para resolver isso daqui, mas se nós conseguíssemos resolver essa equação, nós teríamos t em função de x, em função de y, em função de z, opa, tem mais um, e em função de t. Se eu tiver habilidade matemática para resolver isso daí, essa é a solução dessa equação. O problema é resolver essa equação. As equações diferenciais parciais começam a se tornar raras as que podem ser resolvidas, né? Segunda ordem, principalmente. Ok? Aqui nesse curso, Transcal 1, nós vamos estudar alguns casos onde essa equação pode ser simplificada, problemas mais simples, onde nós podemos simplificar essa equação e chegar numa equação diferencial que possa ser resolvida analiticamente. Então, durante esse primeiro terço da disciplina, onde a gente vai estudar soluções para essa equação aqui, exemplos de aplicação dessa equação, certo? E quando a gente tiver que resolver ela no sentido bidimensional, ou então em função do tempo, derivadas parciais, nós vamos empregar chamados métodos numéricos, que serão estudados no segundo terço da disciplina, correspondente à segunda avaliação, tá? Então, vamos começar do mais simples, os casos onde a gente pode simplificar essa equação e chegar numa solução analítica. Analítica significa eu consigo escrever matematicamente, né? Como se fosse uma fórmula, né? Como todo mundo fala. É uma expressão analítica. Bom, o primeiro exemplo, o mais simples exemplo de condução de calor é a chamada parede plana. Situação bastante comum no nosso dia a dia, a parede da nossa casa, as paredes da nossa geladeira, do nosso forno. É uma parede plana, então duas superfícies paralelas, retas, né? Sem geração de calor interna. Então lembra o que a gente falou anteriormente desse termo de geração de calor aqui? Como se fosse um condutor elétrico, né, que está dissipando o calor por efeito Joule. Então, no caso da parede da nossa casa, do forno, da geladeira, não tem essa geração interna de calor. É um isolante térmico, né, que não gera calor internamente. Nós estamos interessados em regime permanente. Se vocês lembram, regime permanente é quando as coisas não mudam com o tempo, né?
como é que a gente pode resolver o problema da distribuição de temperatura ao longo dessa placa, dessa superfície? Nós já estudamos, né? Que a temperatura cai linearmente. Nós já falamos sobre isso lá no capítulo 1, quando falamos daquele exemplo daquele forno, quando introduzimos a lei de Fourier. Nós vimos que temperatura está associada à amplitude de vibração, né? Então, se eu tenho uma temperatura de superfície quente e do lado de cá é uma superfície fria, uma situação onde T1 maior que T2, a temperatura vai caindo de forma linear. A gente falou isso, lembram? Aquele probleminha do forno. Agora nós vamos demonstrar esse fato aí. Imagina que nós queremos descobrir quanto equivale esse T de X. Como toda essa face está aquecida e toda essa face está resfriada, digamos assim, as linhas de fluxo de calor são paralelas umas às outras, indo do quente para o frio. É a situação mais simples que pode acontecer. Ou seja, a gente diz que é unidimensional. Unidimensional significa só numa direção. O fluxo de calor, essas flechinhas de fluxo de calor, são paralelas ao eixo X. Então, eles seguem a direção única, que é a direção horizontal, X. Se é unidimensional, a temperatura varia com X, não existe fluxo na direção Y, porque a temperatura não muda na direção Y. Ou seja, se eu pegar aqui em cima, a temperatura é o mesmo que aqui embaixo. Ou seja, a derivada de T com relação a Y é igual a zero. Vou imaginar o eixo Z agora. Um ponto aqui e um ponto mais aqui em cima, perpendicular ao desenho, né? O eixo Z é perpendicular. A temperatura também não muda. Ela só muda na direção X. Ou seja, dt dz também é zero. Então, isso é uma parede plana, unidimensional. Ela está em regime permanente. As coisas não mudam com o tempo. dt, derivada parcial da temperatura com o tempo, zero. E sem geração, significa taxa de geração igual a zero. Então, usando essas simplificações, nós podemos comparar com a nossa equação da difusão. Então vamos lá. D2T dx2. Vou repetir aqui. D2T dx2. D2T dz2. dt dz é zero. A primeira derivada é zero. A segunda derivada vai ser zero também. Então, dt dz. Vou escrever aqui, vai. Pronto, repetir essa equação. Então vamos lá, ó. dt dy é zero, esse termo zera. dt dz é zero, esse termo zera. dt dt é zero, esse termo também zera. E calor gerado é zero. Então observem que ficamos somente com d2t dx2 igual a zero. Então
Então observem que aquela EDP, né, de segunda ordem, bastante complexa, se tornou uma equação bem mais simples, ó. Derivada segunda de t com relação a x igual a zero. Agora isso aqui é uma EDO, equação diferencial ordinária e homogênea ainda. Muito fácil de resolver, né? A gente resolve ela por integração direta, ó. Olha só, vou reescrever essa equação diferencial como sendo o seguinte: d dx e dt dx igual a zero. Aí eu vou passar o dx multiplicando, ficou com d dt dx igual a zero vezes dx, né, que é zero. Agora eu posso integrar os dois lados. Vou botar dx aqui. Integral de d, alguma coisa entre parênteses, é aquilo que está entre parênteses. Então, vou reescrever aqui, ó. Assim vai se tornar dt dx. Esse lado, né, se torna dt dx. Integral de zero é uma constante, que nós vamos chamar de C1. Ou seja, integramos uma vez, apareceu uma constante de integração. Eu posso reescrever isso aqui, vou passar o dx multiplicando, vou ficar com dt é C1 dx. De novo, vamos integrar. Integra. Integral de dt é t. C1 é uma constante. Integral de dx é x mais uma constante C2. Fizemos uma outra integral indefinida. Então, encontramos a solução daquela equação diferencial ordinária. C1x mais C2. Ou seja, temperatura varia com x de forma linear. Essa é a equação numa linha reta, ó. C1 vezes x mais C2, onde C1 e C2 são constantes, né? Constantes de integração. AX mais B, essa é a fórmula da linha reta, né? No eixo x. X elevado à potência 1. Tá certo? Como calcular C1 e como calcular C2 agora? Se vocês lembram lá do cálculo, essa é a solução da equação diferencial, solução geral. Agora precisamos encontrar as constantes de integração, C1 e C2, para cada problema específico. E para isso, nós precisamos das chamadas condições de contorno. Ou seja, o que acontece nos contornos do problema? O que está acontecendo no caso da parede plana? O que acontece nas superfícies? Se eu souber o que está acontecendo nas superfícies, eu sei dizer o que está acontecendo no meio da parede através dessa equação. Então, existem três tipos de condições de contorno. Três coisas diferentes podem acontecer aqui, nessa superfície. A primeira, mais comum, mais simples. Primeiro, a dita condição de contorno de primeira espécie é quando a temperatura é constante. Que é exatamente esse problema aqui, ó. Esse problema aqui, do jeito que eu desenhei ele, temperatura é constante numa face e a temperatura é constante na outra face. Valores diferentes, mas constantes. Por exemplo, 30 e 20 graus Celsius, né? Então, a gente sabe que paredes planas têm a solução da equação diferencial desse tipo aqui, ó. C1x mais C2. Então, imagina a seguinte situação. Aqui está a minha parede, olhando de lado. Eu já sei que vai ser uma linha reta. C1x mais C2. Só que agora eu quero calcular C1 e C2. De forma que na face esquerda a temperatura valha T1 e na face direita a temperatura valha T2. Como é que eu faço isso? Eu aplico as condições de contorno. Em x igual a zero,
ou seja, x igual a zero é a face esquerda, né? A superfície esquerda dessa parede. O que acontece em x igual a zero? Eu conheço a temperatura. A temperatura vale T1. Se eu substituir essa informação na equação da solução geral, nós tiramos que no lugar de T eu vou escrever T1, C1, que eu não sei quanto é que vale, X que vale 0, mais C2. Daqui nós tiramos que C2, a constante C2, é igual a T1. E em x igual a L, ou seja, no outro contorno do problema, na outra face, x igual a L, né? L é a espessura da parede. Em x igual a L, na outra face, a temperatura agora vale T2. Os dois são conhecidos, T1 e T2 são valores conhecidos. E constantes, né? Então, substituindo essa informação na equação da solução geral, no lugar de T eu vou escrever T2 é igual C1, no lugar de X eu vou escrever L mais C2, no lugar de C2 eu vou escrever T1. Daqui eu tiro que C1 vai ser T2 menos T1 dividido por L. Então, para esse problema específico de duas temperaturas constantes nas duas faces, a solução geral é essa daqui, C1x mais C2, onde os valores de C1 e C2 são esse daqui, ó. Então, substituindo o lugar de C1, reescrevendo, vamos ter a seguinte expressão, ó. T2 menos T1 dividido por L, que multiplica X, mais C2, que vale T1. Então, essa é a distribuição de temperatura ao longo dessa parede plana. Observe que a equação é uma linha reta, né? Quando x vale 0, ficamos somente com T igual a T1, ou seja, T1 é a temperatura nessa face. E quando x vale L, L sobre L cancela, menos T1 mais T1, fica só T igual a T2. Ou seja, na outra face, a temperatura vale T2. E entre elas é uma distribuição linear, passando uma linha reta. Então, nós vamos ter aquela situação que nós já falamos lá no capítulo 1. Agora, a gente praticamente demonstrou ela, tá certo? Podemos verificar também nessa nossa solução qual que vai ser o fluxo de calor que atravessa essa superfície. Mais importante do que saber a temperatura ponto a ponto, mais importante que isso é saber quantos watts de calor estão atravessando. Taxa de transferência de calor. Ou o fluxo de calor. Watt por metro quadrado. O que diz a lei de Fourier? Que o fluxo de calor é a derivada da temperatura com relação a x que multiplica a condutividade. Vamos pegar essa expressão aqui, ó, e derivar com relação a x. A derivada com relação a x vai ser uma constante, então menos a condutividade K, a derivada com relação a x, T2 menos T1 dividido por L. Derivada da constante é zero, né? Eu vou rearranjar, tirar esse menos daqui, e vou escrever o seguinte, ó, K sobre L, que multiplica T1 menos T2, que é exatamente o que nós usamos lá no capítulo 1. Esse é o fluxo. Se eu quiser taxa de transferência de calor, eu só multiplico pela área. Aparece K vezes a área sobre L, T1 menos T2. Então, T1 é a temperatura maior e T2 é a temperatura menor. O calor sempre vai do mais quente para o mais frio. Certo? Então, de novo, equações que a gente já viu lá no capítulo 1. Agora a gente está demonstrando aqui.
Isso ocorre no problema mais simples, que é quando a temperatura é constante. Temperatura constante e conhecida, obviamente. Nem sempre a gente conhece a temperatura, mas a gente conhece o fluxo de calor e ele é constante. Então imaginem que tem uma parede e eu tenho uma resistência elétrica colada nessa face da parede. E eu ligo essa resistência elétrica na tomada, gera uma certa quantidade de watts. Então, agora eu não sei mais que temperatura está aqui. Eu posso até medir, mas eu sei quantos watts estão entrando na face da esquerda. Mas eu não sei quanto é que é a temperatura. Então eu conheço o fluxo e não conheço a temperatura nesse lado. Nesse lado eu continuo conhecendo a temperatura. É apenas um exemplo, tá, pessoal? Então, num dos lados eu conheço o fluxo e no outro eu conheço a temperatura. E aí como é que fica? De novo, a solução geral é a mesma que nós calculamos anteriormente. Quando integramos a equação duas vezes, chegamos em C1x mais C2. Essa solução não muda. É o perfil linear, é a linha reta. O que muda são o que acontece aqui fora. Nesse problema, nesse exemplo anterior de primeira espécie, né? Nós conhecíamos a temperatura. Agora, na segunda espécie, nós não conhecemos a temperatura aqui. E aí, como é que podemos fazer? O que eu conheço em x igual a zero? Eu conheço o fluxo, ou seja, o fluxo é isso aqui, ó. Q, duas linhas na direção x, né? Vale, chamei aqui de Q, duas linhas, zero. Conhecido. Agora eu vou usar a lei de Fourier, que diz que o calor é menos K dt dx. Fluxo de calor na direção x menos K dt dx. E isso é conhecido. Ou seja, eu posso pegar essa equação do t de x e derivar com relação a x. Vai ficar o quê? Menos K dt dx é o nosso amigo C1. Igual faltou espaço. C1 igual. Explicar menos. Então, novo valor para C1. E em x igual a L, no outro contorno, observe que esse valor de C1 é diferente desse C1 do outro tipo de outra espécie de condição de contorno, certo? A geometria é a mesma, mas o contorno muda. Então vai mudar o valor do C1. E o C2 também vai mudar? Também vai mudar. O que acontece em x igual a L? T é igual a T0. Substituindo essa informação, nós temos que, no lugar de T, eu vou escrever T0 é igual a C1, só que eu sei quanto é que vale C1, X, só que X vale L, mais C2. Com isso, tiramos que C2 passa para o outro lado, T0 mais Q0, duas linhas, L sobre K.
Com isso eu posso escrever a equação final do t de x. É C1, só que C1 vale menos Q0 sobre K, vezes o x, mais C2 T0 mais Q0, duas linhas, L sobre K. Um pouquinho apertado. Observem que a expressão final é diferente da anterior. Então, ó, a diferença de condição de contorno provoca a diferença na equação final. De novo, vamos verificar a nossa solução com a lei de Fourier e ver o que está atravessando essa parede. Quantos watts por metro quadrado estão atravessando a parede. Vou derivar com relação a x. Se eu derivar, ó, menos k dt dx. Se eu derivar essa expressão com relação a x, t0 é uma constante, q0, duas linhas, L sobre K é constante. Então, derivada de constante é zero, fica somente com o menos Q0, duas linhas, sobre K. Menos com menos cancela, K com K cancela. Ficamos que o fluxo de calor que atravessa a parede é exatamente igual ao fluxo de calor que entra na parede. O que faz sentido, né? Conservação de energia. Tudo que atravessa essa superfície é igual ao que atravessa a parede inteira. E, por consequência, também vai ser o mesmo calor que vai atravessar, vai sair lá pela outra superfície. É uma constante. Então, observe que a parede não interrompe o fluxo de calor. Ela transfere, né, de um lado para o outro. E, finalmente, o terceiro tipo de condição de contorno, terceira espécie, né, que é a convecção. Então, agora vamos para a mesma parede. Está aqui a nossa parede, tudo igual. Só que eu não sei a temperatura nessa face, não sei a temperatura aqui, não sei o fluxo de calor, não sei nada. Alguma coisa tem que saber, né? Eu sei sim, eu sei a temperatura do fluido que está no lado esquerdo, que eu vou chamar de T1, e a temperatura do fluido que está no lado direito, que eu vou chamar de T2. Então, observem que é diferente dessa situação, ó, onde eu sabia a temperatura da parede. Eu fui lá e medi com um termômetro, alguma coisa. Por algum motivo eu sei a temperatura da parede. Não é comum, nada comum isso. A gente mede a temperatura geralmente é do ar. Por exemplo, temperatura fora de casa, temperatura dentro de casa. Do ar, né? Estamos falando do ar. Quando a gente fala temperatura, não fala a temperatura da superfície da casa, né? E sim do ar, que pode estar diferente. Então, observe que se lá fora está 30 graus, aqui dentro está 20 graus, valores diferentes, o calor vai vir do mais quente para o mais frio. Vai haver uma taxa de transferência de calor. E vai ter uma distribuição de temperatura que a gente sabe que é uma linha reta. C1x mais C2. Isso a gente sabe. Mas a gente não sabe é que altura essa curva vai estar. Se vai estar mais para cima ou mais para baixo. Mais perto dessa ou mais perto dessa. Por isso que nós precisamos calcular C1 e C2. Então, de novo. O que nós sabemos em x igual a zero? Sabemos que em x igual a zero, o calor, o fluxo de calor na direção x é um fluxo de calor de convecção. Quem que é o fluxo de calor na direção x? Lei de Fourier, de novo. Menos K dt dx. Como é que eu calculo o calor de convecção? H
T x igual a zero nessa face, o calor está saindo do fluido, está chegando na superfície da parede. Então vamos chamar essa superfície aqui, ó, de TS1, temperatura da superfície 1, que eu não sei quanto equivale. Aqui também nós temos um TS2, que eu não sei quanto equivale. Observe que T1 é diferente de TS1. Por quê? Se o calor está atravessando a parede, é porque a parede está mais fria que o fluido. Se a parede está transferindo o calor para o fluido, é porque ela está mais quente que o fluido. Então, a parede vai estar numa temperatura intermediária. TS1 é menor que T1 e TS2 é maior que T2. E TS1 tem que ser maior que TS2, por isso que o calor atravessa a parede. Então, vamos escrever aqui, ó, convecção do lado esquerdo vai ser T1, que é a temperatura do fluido, menos a temperatura da superfície 1. Então, vamos reescrever aqui, ó, H T1 TS1 é a temperatura em X igual a zero. TS1 é T para X igual a zero. Então, eu vou substituir essa informação aqui, aqui. Cruzar as duas, olha só. Menos K. dt dx, C1. Certo? dt dx vale C1. H T1 menos temperatura de X igual a zero. Então, vou substituir X igual a zero lá. E vai ficar T igual a C2. Então, observem que é uma relação entre C1 e C2. Eu não consegui descobrir nem C1 nem C2. Apenas uma relação entre as duas. Então, preciso de mais informações. Eu tenho duas incógnitas e uma equação. Precisamos de mais uma equação. Bom, então vamos lá para outro face, onde temos convecção também, na outra face. Então, em x igual a L, também temos que o fluxo de calor, mesma coisa, na direção x é um calor de convecção. Tudo igual. Que é um H, só que agora o calor está indo daqui para cá, então é TS2 menos T2, é sempre o maior menos o menor, porque o calor sempre vai do mais quente para o mais frio. Então, de novo, lei de Fourier, diz que o fluxo de calor na direção x é menos K dt dx é igual. Opa, vamos reparar aqui que ainda dá tempo. Aqui desse lado nós temos o H1, então isso aqui é H1, H1. Nesse lado nós temos um outro H, um outro coeficiente de convecção. Dentro e fora podem ser diferentes. Geralmente tem uma brisa lá na rua, então o H lá na rua geralmente é maior que o H dentro de casa, geralmente. Então, observem que aqui o H2 agora, porque nós estamos trabalhando com a convecção do fluido 2. Fluido 1, fluido 2. Então, essa é a derivada igual H2. O que é TS2? É a temperatura em X igual a L. TS2 é a temperatura na superfície 2, onde o X, lembrando que essa dimensão aqui é L. Temperatura da superfície 2 menos T2. Então, de novo, vamos pegar a expressão da linha reta, né? Que é o perfil de temperatura da parede plana, substituir na condição de contorno de x igual a L, vamos ter menos K.
No lugar de dt dx, C1 H2, temperatura em X igual a L, substituir X por L aqui, vai ficar C1 vezes L mais C2 menos T2. Então aqui temos outra relação entre C1 e C2. Aqui estão as duas relações. Sisteminha, duas equações, duas incógnitas. C1 e C2, desconhecidos, e as duas equações. Por incrível que pareça, pessoal, tentar isolar C1 e C2 aqui dessas duas equações é extremamente trabalhoso. Muito, muito, muito trabalhoso. Se vocês tentarem, vocês vão consumir várias páginas, sem brincadeira. Tenta isolar C1 aqui e jogar aqui e aqui, depois simplificar, isolar C2, jogar de volta aqui, né? Com C1 e C2, põe de volta aqui e tira o T de x. Muito complexo, por incrível que pareça. Não é difícil, só que é muito algebrismo e vai dar uma expressão gigante. Não vale a pena, pessoal. Não vale a pena querer resolver isso aqui dessa maneira. A partir do próximo vídeo, nós vamos estudar outras metodologias muito mais fáceis para lidar quando temos convecção. Quando temos convecção, as coisas complicam um pouquinho. O C1 e o C2 ficam amarrados, tá? Então, dá para resolver? Dá, mas não vale a pena. Existem outros métodos mais simples. Como eu falei, né? Às vezes mais importante que saber a fórmula do T de x é saber quanto calor está atravessando a parede. Se nós temos o T de x, nós jogamos na equação do fluxo de calor, né? Ou seja, menos K dt dx. Se eu fizer desenvolver essa solução, derivar ela, multiplicar por K, eu vou chegar na seguinte equação, ó. Essa é a resposta final. Matemática aqui no meio, extremamente trabalhosa, mas essa é a solução final. Por que eu sei disso? A gente vai ver no próximo vídeo que existe uma técnica muito simples para montar essa solução final sem resolver nada de C1 e C2, tá? Então, essa é a maneira complicada de se fazer, dá para resolver. Quando tem convecção, né? O problema é quando tem convecção. Mas existe uma outra maneira, o método da resistência térmica, que nós vamos ver no próximo vídeo, e tudo vai ficar bem mais simples.